Olá, seja bem-vindo ao curso Dons Espirituais, promovido pela Oficina dos Dons. Aqui o nosso lema é: conheça o seu potencial, descubra os seus dons e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Você é o nosso convidado especial hoje para continuarmos os nossos estudos, aprofundando a nossa caminhada com Deus e descobrindo os nossos melhores talentos. O objetivo desse curso, obviamente, é ajudar você a se descobrir no reino de Deus com o objetivo de servir a Deus na missão. O nosso estudo de hoje, como você já deve estar observando aí, Ellen White e os dons espirituais. E ninguém melhor do que Ellen White para exemplificar o que é se deixar usar por Deus e desenvolver o melhor dos seus dons e talentos para servir na causa do Senhor. Muito bem, vamos começar o nosso estudo hoje contando um pouquinho e brevemente sobre quem é Ellen White. Afinal de contas, quem é Ellen White? Você já conhece muito bem, você conhece a história. A gente vai só recapitular um pouquinho com o objetivo de refrescar nossa memória sobre alguns aspectos fundamentais em relação à caminhada de Ellen White e o desenvolvimento dos seus dons e talentos no serviço do Senhor. Agora, observe esse detalhe. Ellen White e a sua irmã Elizabeth, gêmeas, nasceram em 26 de novembro de 1827. Detalhe importante, com 9 anos de idade, Ellen sofreu um grave ferimento no rosto. Ela levou uma pedrada, isso a feriu gravemente e Ellen passou muito tempo, ela sofreu muito, ao longo de muito tempo para se recuperar. O tempo passou e Ellen nunca mais voltou à educação formal, ou seja, com 9 anos de idade, ela interrompeu seus estudos e nunca mais teve a oportunidade de voltar para uma sala de aula novamente. Bem, nem por isso Ellen deixou de desenvolver os seus dons e talentos. Aos 17 anos, exatamente com 17 anos de idade, em dezembro de 1844, Ellen teve a sua primeira visão. Apenas uma adolescente que teve uma experiência poderosa com Deus e essa foi a primeira visão de muitas que ao longo de 87 anos, dos seus 87 anos, ela experimentou receber de Deus. E quando faleceu em 16 de julho de 1915, Ellen já tinha recebido de Deus aproximadamente 2.000 visões e sonhos. Impressionante isso, não? Dons. Observe, Ellen White era uma mulher de muitos dons. Talvez alguns se identifiquem, vou mostrar alguns para vocês aqui. Administração, por exemplo, ela tinha uma tremenda capacidade administrativa. Ensino, foi um outro talento, um outro dom que ela desenvolveu de forma muito especial. Escrita, esse aí a gente não precisa nem falar, já vou destacar na sequência um pouquinho sobre esse talento que ela desenvolveu. Mas ela foi especialmente e é especialmente conhecida pelo seu dom profético. Ela recebeu de Deus o dom profético e a gente sabe muito bem que ela desenvolveu o dom profético, porque a gente pode comparar isso com a Bíblia Sagrada e as características do verdadeiro profeta na Bíblia e você vai encontrar equivalência entre os profetas bíblicos e Ellen White. Agora, importante saber o seguinte, que Ellen White, ela serve de exemplo. E o ministério de Ellen White foi, e é uma poderosa demonstração da eficácia dos dons espirituais na vida de uma pessoa que se entrega sem reservas para ser usada por Deus. Bem, sobre a produção literária, eu falei que Ellen White ela desenvolveu esse talento, esse dom de escrever de maneira muito especial. A gente pode observar isso nesses dados. Acompanha comigo. Quando ela morreu em 1915, até ali ela já tinha escrito mais de 100.000 páginas. Isso representa, ou representou na época, aproximadamente 24 livros em circulação, 2 originais de livros prontos para serem publicados e mais de 5.000 artigos e periódicos que Ellen havia escrito, aproximadamente 200 folhetos e panfletos e muito mais. A isso pode-se acrescentar pelo menos mais 15.000 páginas datilografadas de outros manuscritos que Ellen produziu. Ou seja, Ellen era uma máquina de produção literária. A influência de Ellen no estabelecimento da Igreja Adventista também foi notável. Ellen foi decisiva, e você pode observar nesses dados aqui que eu vou apresentar, que ela teve uma influência muito grande na organização da Igreja Adventista, porque ela atuou efetivamente influenciando a organização da Igreja, ajudando a Igreja a desenvolver uma visão global de toda a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
Ellen também influenciou as missões estrangeiras, recebendo de Deus a percepção sobre a importância do desenvolvimento das missões estrangeiras que levariam o Evangelho a todo mundo. Ela também recebeu de Deus insights e visões sobre a obra médico-missionária, os hospitais, as clínicas, as escolas de medicina. Ellen também percebeu a necessidade do desenvolvimento de programas de saúde e temperança, tanto para a igreja quanto para a comunidade. Outro aspecto também importante sobre a influência de Ellen White e os seus dons na Igreja Adventista é o sistema educacional, que abrange desde a educação infantil até os estudos de pós-graduação. Acrescenta-se a isso o desenvolvimento das casas publicadoras para pôr literatura cristã na mão das pessoas. Bem, a gente vai falar um pouco hoje sobre Ellen White e os seus dons espirituais. Na verdade, sobre o que Ellen White escreveu a respeito de dons espirituais. A gente vai fazer uma revisão de alguns textos de Ellen White e nessa revisão nós vamos fazer uma reflexão. O objetivo é percebermos pelo menos 4 coisas importantes. São essas. Primeira, o propósito dos dons espirituais. A gente vai também refletir sobre a abrangência na distribuição dos dons espirituais. Vamos pensar sobre a responsabilidade no uso dos dons. E, finalmente, a gente vai terminar falando sobre as consequências da inércia no uso dos dons espirituais. Vamos começar com o propósito dos dons? Bem, qual é o grande propósito dos dons espirituais? Você já parou para pensar nisso? O que você acha? Para que servem dons espirituais? É lógico que você já viu muita coisa nesse curso e a gente vai voltar a tocar em alguns pontos, mas hoje, olhando especialmente da perspectiva do que Ellen White escreveu a esse respeito. Vamos pensar aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. O texto diz assim: assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Muito bem, primeiro ponto, os dons servem para a edificação da igreja. Isso aqui é uma afirmação do apóstolo Paulo, a gente não precisa discutir muito sobre isso. Eu acho que não existe muito debate sobre a certeza de que o objetivo e o propósito dos dons espirituais é a edificação da igreja. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais essa reflexão, observando esse texto de Ellen White. Vamos lá. Conselhos aos professores, pais e estudantes, página 256. Ela afirma: os dons de Deus devem ser usados para a salvação de almas. Ou seja, o dom que é para edificar a igreja, de acordo com o apóstolo Paulo, também deve ser desenvolvido para a salvação de pessoas. No livro Primeiros Escritos, página 137, Ellen White afirma: podemos considerar o desenvolvimento dos dons em relação com a mensagem do terceiro anjo, uma mensagem que fará retornar à igreja a sua condição apostólica e tornará indubitavelmente a luz e não as trevas do mundo. No livro Atos dos Apóstolos, página 12, Ellen White continua afirmando: a igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons, dotada com o Espírito Santo. Os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Mais um texto, ainda em Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, página 314, ela afirma que Deus confere seus dons conforme lhe apraz, concede um dom a um e outro dom a outro, mas tudo para o bem do corpo todo. E você vai percebendo então que cada vez que se fala sobre o dom, a gente percebe que os dons espirituais, eles têm várias finalidades, eles atingem vários aspectos da igreja ou da vida comunitária. Quando Deus, diz Ellen White, na Ciência do Bom Viver, página 102, quando Deus abençoa os seus filhos, não é apenas por amor deles mesmos, mas do mundo. Quando nos confere seus dons, é para que os multipliquemos, transmitindo-os aos outros. Está percebendo aí? O dom é para ser transmitido, o dom é para edificar a igreja, o dom é para a salvação de almas, e a gente vai descobrindo então e aprofundando a nossa percepção sobre por que existem dons espirituais. Beneficência Social, página 195. Vamos dar uma revisada nesse texto. Olha o que diz. Os que têm talentos e capacidade devem usar esses dons para abençoar os seus semelhantes. Vamos parar aqui um pouquinho? Se eu pergunto, para que servem dons espirituais? A resposta objetiva aqui, dons espirituais servem para abençoar
os nossos semelhantes. Avanço mais um pouco e agora eu quero recapitular com você. Por que existem dons espirituais? Qual é o propósito dos dons espirituais? Vamos lá. Número 1, de acordo com Ellen White, dons espirituais servem para a salvação de almas. Número 2, dons espirituais servem para resgatar a condição apostólica da igreja, ou seja, a igreja precisa voltar a ser uma igreja poderosamente missionária e o desenvolvimento dos dons possibilita isso. Tornar a igreja a luz do mundo, esse aí é o terceiro propósito. Um quarto propósito para a existência de dons espirituais. Os dons espirituais proporcionam apoio mútuo e felicidade e bem-estar entre os membros da igreja. Quinto propósito, dons espirituais devem ser multiplicados e devem ser transmitidos, ou seja, ninguém que tenha um dom deve guardá-lo apenas para si mesmo. E sexto propósito, dons espirituais servem para abençoar os semelhantes. Deu para perceber? Então ninguém tem um dom apenas para si mesmo. O dom ele deve ser usado para o desenvolvimento do reino de Deus, para o avançamento da causa de Deus. Muito bem. Até aqui a gente já descobriu que nós temos muitos motivos para desenvolver os nossos dons espirituais. Agora a gente vai analisar um pouquinho o segundo tópico, que é a abrangência. Deixa eu voltar aqui. A abrangência na distribuição dos dons espirituais. Ou seja, quem deve receber dons espirituais? Quem deveria se preocupar em desenvolver dons espirituais? Vamos ver primeiro os textos, vamos analisá-los, lê-los, depois fazemos uma reflexão. O primeiro texto está em Parábolas de Jesus, página 327. Esse texto diz assim, nem todos os homens recebem os mesmos dons, porém a cada servo do Mestre é prometido algum dom do Espírito. Vamos lá? Então, se a gente for analisar a abrangência, o texto já está dizendo de cara que a cada servo, ou seja, a cada cristão, a cada seguidor do Mestre, ele promete algum dom do Espírito. Avancemos. Parábolas de Jesus, página 327, esse texto muito interessante. Ele afirma o seguinte, todos possuem aptidões. Bem, já no segundo texto, ficou evidente que ninguém ficou de fora do alcance dos dons espirituais. Todos possuem aptidões que devem ser ensinados a considerar sagrados dons, a apreciar como dotes do Senhor e a empregar devidamente. Ele deseja que os jovens cultivem todas as faculdades do seu ser, exercitando ativamente cada uma delas. Você percebeu? Todos possuem aptidões e essas aptidões, olhando especialmente para os jovens, aqui Ellen White fala, elas devem ser desenvolvidas, elas devem ser exercitadas. No livro Desejado de Todas as Nações, página 822, Ellen White afirma, dons espirituais foram prometidos a cada crente de acordo com as suas necessidades na obra de Deus. No livro Atos dos Apóstolos, página 275, ela afirma, nem todos os servos de Deus possuem os mesmos dons, mas são todos obreiros a seu serviço. Cada um deve aprender do grande mestre e então comunicar o que aprendeu. Olha que interessante. Vamos lá? O que a gente aprendeu nessa sequência de textos aqui? Muito interessantes. Nós já aprendemos aqui, em síntese, que todos nós somos alvos do interesse de Deus em relação à concessão e ao desenvolvimento de dons espirituais. Vamos recapitular? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui, sobre a abrangência da distribuição dos dons. Número 1, a todos Deus concede dons e talentos, ou seja, você não está de fora. Se alguém ainda está preocupado pensando, será que eu tenho, será que não tenho? Pode ter certeza. Se você não sabe que tem, é porque você ainda não procurou e por isso você está participando desse curso aqui. Segundo aspecto, dons e talentos são dados segundo a capacidade de cada um, ou seja, Deus cria pessoas diferentes, com personalidades diferentes, caráter diferente, elas se desenvolvem talentos e capacidades distintos e Deus usa cada uma dessas pessoas de forma diferenciada também. E a cada uma dessas pessoas, conforme a capacidade que Ele já concedeu, Ele vai dar ou distribuir, através do Espírito Santo, os dons e talentos para cada uma dessas pessoas. Terceiro aspecto, todos os dons e talentos devem ser empregados na causa de Deus. Ou seja, além de serem concedidos por Deus,
a cada pessoa, cada um de nós tem que ter a consciência de que esses dons e talentos precisam ser usados para a glória do próprio Deus. Tudo bem? Vamos lá, vamos avançar para o terceiro ponto, porque a gente precisa depois fazer uma revisão do que a gente estudou e tomar algumas decisões juntos hoje aqui. Tá? Terceiro tópico que a gente vai trabalhar é sobre a responsabilidade no uso dos dons. Do livro Atos dos Apóstolos, página 92, Ellen White afirma que cada qual deve fazer sábio uso dos talentos a ele confiados. Alguns foram dotados pelo Espírito Santo de dons especiais. Todas essas classes de obreiros, porém, deveriam trabalhar em harmonia. Vamos avançar um pouquinho mais, antes da gente fazer a nossa revisão. De todos os dons que Deus confiou aos homens, nenhum é mais precioso do que o dom da palavra. Mediante um reto uso do dom da palavra, o colportor, e aqui eu vou tomar a palavra colportor e vou substituir pelo cristão, pelo pastor, pelo líder. Todos nós podemos semear as preciosas sementes da verdade em muitos corações. Vamos avançar mais. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 127. Caso os pastores saíssem a novos campos, os membros seriam obrigados a assumir responsabilidades e pelo uso de suas aptidões, as suas aptidões aumentariam. Olha que interessante. A respeito das responsabilidades ou da responsabilidade no uso dos dons, a gente aprendeu, ou está aprendendo aqui, que cada um precisa fazer um sábio uso dos dons que recebe de Deus. Esse uso ele precisa ser intencional, não pode ser uma coisa ocasional, ela não pode ser acidental, ela precisa ser intencional. Deus espera que a gente use de forma inteligente, de forma sábia e de forma intencional os nossos dons e que a gente, entendendo quais são os nossos dons e capacidades, que a gente possa fazer o melhor uso no desenvolvimento desse dom. Segundo aspecto, sobre responsabilidade no uso dos dons. Nós precisamos usar os dons em harmonia com os dos outros, ou seja, para que aconteça o seu desenvolvimento pleno ou o desenvolvimento pleno dos seus dons, você precisa estar em harmonia com seus irmãos na fé. Deus espera usar os dons na igreja. E para desenvolvimento pleno dos dons, precisa haver unidade entre os irmãos na fé e entre cada cristão. Terceiro aspecto, nós precisamos cultivar os dons recebidos de Deus. Um exemplo, o dom da voz, a fala, o canto, o dom da escrita e muitos outros. E aí a gente percebe que a gente precisa e tem uma enorme responsabilidade diante de Deus no cuidado e responsável dos dons que Deus nos concedeu. Tudo bem? Então a gente já percebeu aqui que não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. Você decide o que você vai fazer com os dons que você possui. Ah, pastor, não sei qual é o meu dom. Parabéns, você veio para o lugar certo. Esse é o lugar e essa é a escola do desenvolvimento dos dons. Aqui a gente está trabalhando um conceito inspirado em Ellen White, percebendo aspectos sobre a nossa responsabilidade em relação ao desenvolvimento dos dons, porque a gente precisa tomar algumas decisões em relação a continuarmos ou não participando desse curso. Tudo bem? Vamos avançar um pouco mais, vamos trabalhar mais um tópico aqui, o quarto tópico. Quero trabalhar nesse último tópico as consequências da inércia no uso dos dons. E eu queria chamar muito a sua atenção para isso aqui. Quais são as consequências de nós não utilizarmos os nossos dons? Existe o perigo de a gente usar mal, e Deus já nos chamou a atenção para isso. Mas a pergunta é, quais são as consequências, ou que possíveis consequências eu posso sofrer por simplesmente não usar o meu dom espiritual? Vamos começar com esse texto aqui de Ellen White, A Ciência do Bom Viver, página 150. Ela diz assim, ó, se aqueles a quem Deus confiou grandes talentos intelectuais empregam esses dons para fins egoístas, ela afirma, serão deixados a seguir o seu próprio caminho.
que esse texto está dizendo para você? Vamos para mais um? Na Review and Herald, de 14/8/1868, um texto que foi escrito ainda no começo do movimento, ou melhor, da Igreja Adventista, seus primeiros anos ali, quando Ellen White afirmou que a maior causa de nossa fraqueza espiritual como povo é a falta de fé real nos dons espirituais. Olha que texto muito interessante. Você percebeu? Esse texto aqui está dizendo que se a gente não tem fé nos dons, ou seja, a gente não acredita que Deus realmente tem dons espirituais para distribuir à Igreja de Deus, ao povo de Deus, e habilitar o povo e capacitar o povo para o ministério, isso nos torna fracos espiritualmente. Muito interessante. Isso aqui é um chamado, um convite de Deus para a gente se comprometer com o desenvolvimento dos dons. É muito mais do que simplesmente participar de um curso, entende? Não é simplesmente entrar, se inscrever, assistir às aulas, é colocar em prática. Quando a gente acredita que Deus realmente tem dons para nos oferecer, quando nós cremos que Ele vai nos usar de forma poderosa, então isso verdadeiramente vai acontecer. Mas o contrário disso, e aqui está uma perigosa consequência, é que se a gente não desenvolve e se a gente não dedica tempo e atenção para o cuidado dos nossos dons espirituais, nós vamos nos tornando fracos espiritualmente. Mais um texto para a gente avaliar, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 127. Ellen White afirma: não solicitados nem utilizados, os dons espirituais a eles concedidos têm se reduzido à fraqueza. É quase uma repetição daquele texto, mas é um chamamento aqui, é um convite de Deus para que a gente não estacione os nossos dons e os nossos talentos. E é muito fácil perceber quando uma pessoa muito talentosa, mas que se tornou muito acomodada, ela tá enferrujada. Ela tem muitos dons e talentos, é conhecido na comunidade, porque toca piano, porque canta, porque sabe liderar, mas ele resolveu tirar férias. E isso vai trazer consequências desastrosas. A principal delas, fraqueza espiritual. Tudo bem? Vamos lá? Vamos avançar um pouco mais? Bem, a gente precisa agora fazer um resumo desse quarto tópico. Deixa eu mostrar para você aqui. Quais são, então, as consequências da inércia no uso dos dons espirituais? Vamos lá. Primeira consequência, ser deixado a seguir o próprio caminho. Segunda, fraqueza espiritual. Terceira, redução da sua capacidade. Que impressionante. Quer dizer que se eu estaciono meu dom espiritual, quer dizer que se eu resolvo tirar férias do ministério que Deus me chamou para realizar, eu vou dar passos para trás? Muito mais que isso, você vai ser deixado a seguir sozinho o seu caminho, de acordo com a inspiração que Deus deu para Ellen White. Fraqueza espiritual e redução da capacidade, ou seja, todos aqueles dons e talentos que você desenvolveu, eles vão começar a retroceder, ou seja, você vai se tornar fraco na capacidade de realizar as coisas para Deus. Bem, essas consequências por si só, elas já são um convite para a gente se aquecer. É um convite para a gente se aquecer e começar a pensar em como a gente vai retomar as nossas atividades ministeriais. Mas vamos lá, quero terminar falando sobre esse último item aqui. Finalmente, nós vamos estar diante de Cristo, diante de Deus, por um grande julgamento. A Bíblia fala que no julgamento final, Ele vai colocar de um lado os bodes, do outro lado Ele vai colocar as ovelhas, os cordeiros, e Ele então vai proferir uma sentença. E a gente conhece bem a história. A gente sabe que de um lado estão aqueles que decidiram viver por si mesmos. Do outro lado, aqueles que decidiram viver uma vida de dependência de Deus. E por si só, esse apelo, essa ilustração de Cristo, no capítulo 25 de Mateus, já chama a nossa atenção para a necessidade de a gente escolher de que lado nós vamos ficar. E é óbvio, é evidente, é claro que todas as pessoas que decidiram viver uma vida de dependência de Deus também se tornaram pessoas disponíveis para o serviço no reino de Deus. E quantas oportunidades a gente perde por simplesmente nos acomodarmos
numa rotina de vida, de trabalho, de estudos e acharmos que isso já é coisa suficiente para encher tanto o nosso tempo e nos absorver todas as energias que a gente já não tem mais nem tempo e muito menos motivação para servir a Deus no desenvolvimento dos nossos dons para a pregação do Evangelho, para a salvação de pessoas. Você já percebeu que a rotina absorve a gente, aprisiona a gente e nos escraviza de tal maneira que às vezes a gente acha que o simples fato de ir à igreja e frequentar regularmente um culto de adoração a Deus é suficiente para a gente se manter firme no caminho do Senhor? Isso não é suficiente. Eu queria desafiar você a pensar em quantas oportunidades a gente perde ao simplesmente focar a nossa atenção numa rotina e perder de vista as nossas grandes obrigações e o nosso grande dever de servir a causa de Deus com as nossas capacidades. Acompanha comigo essa leitura e eu queria que você começasse a refletir sobre você mesma, sobre você mesmo, a respeito do que você tem feito para servir a Deus em sua obra, em sua causa e em sua igreja. Vamos à leitura? Coloquei um título aqui para a gente, Julgados pelo uso dos dons. O texto diz assim: Deus nos considera responsáveis por tudo que poderíamos ser se aproveitássemos os nossos talentos. Ellen White continua dizendo: seremos julgados de acordo com o que deveríamos ter sido, mas não fomos. O que poderíamos ter feito, mas não realizamos porque não usamos as nossas faculdades para glorificar a Deus. Ela acrescenta: por todo o conhecimento que poderíamos ter alcançado, mas não alcançamos, haverá uma perda eterna, mesmo que não percamos a nossa alma. Muito bem, está aí. Que reflexão profunda e poderosa é essa que a gente acabou de ler. Nesse texto, Ellen White está nos chamando a atenção que as oportunidades passam, que um dia após o outro e um dia após o outro, você e eu vamos vivendo, às vezes a gente não percebe que Deus está dando para nós muitas e muitas oportunidades de servir na causa dEle e de sermos uma luz para salvarmos alguém, de levarmos o Evangelho a mais alguém, usando os nossos dons, os nossos talentos e as nossas capacidades. Queria relembrar você que Deus deu os dons a todos nós com um propósito. Qual é o propósito dos dons espirituais? Edificar a igreja, salvar pessoas, abençoar aqueles que estão ao nosso redor, ajudar as pessoas a se sentirem melhor. Dons espirituais servem para isso. Outro aspecto: qual é a abrangência na distribuição dos dons espirituais? Na verdade, a abrangência é tão grande que ninguém ficou de fora. Todos nós somos alvos do interesse de Deus e da capacitação do Espírito. O Espírito olha para você e Ele se importa com você e Ele deseja dar para você um dom e Ele te concede esse dom. Agora Ele espera que você primeiro abra os olhos e enxergue e comece um processo intencional de desenvolvimento desse dom. Por isso, a gente também tem que se preocupar com a nossa responsabilidade no uso dos dons espirituais. A gente sabe que tem um dom, pelo menos um, e nós, ao descobrirmos isso, devemos preservar esse dom. Se é o dom de pregar, se é o dom de cantar, nós precisamos cuidar e cultivar muito bem a nossa voz. Se é o dom do serviço, não importa que dom, o que importa é que você, sabendo que dom possui, ou quais são os seus dons e talentos, você seja responsável no uso intencional e inteligente desses dons. Uma preocupação que a gente tem e que a gente quer pontuar aqui, e eu repito mais uma vez: cuidado! A inércia no uso dos dons espirituais traz terríveis consequências. Não é somente perder a oportunidade de servir muito a Deus na igreja, trabalhando e participando dos ministérios e atuando de maneira efetiva nas atividades, nos programas e nos eventos da igreja. É muito mais que isso. É perder a oportunidade de salvar alguém. Você entende isso? Perder a chance de levar o Evangelho para uma pessoa a mais através de uma canção, quem sabe, ou de uma visita, ou de uma oração. Eu não sei quantos dons você tem e quantos dons você está desenvolvendo. É lógico que Deus espera que você use todos os seus dons e talentos para o avanço da causa dele. Nunca se esqueça, todos nós fomos dotados. Cada um de nós é de um jeito diferente do outro,
Mas quando Deus junta tudo isso e monta a imagem, o quadro, o resultado final é extraordinário, é maravilhoso. Isso é igreja. Isso é ser igreja. É isso aí. Que Deus te abençoe muito. Nós esperamos que você continue. Não se esqueça, o curso Dons Espirituais tem o objetivo de ajudar você a desenvolver as suas capacidades, descobrir os seus dons e servir a Deus com um propósito. Que Deus use o teu dom e use o teu talento. Deus te abençoe.